tanto Eliseu, quanto guia, montanhista, escalador, quanto Bareta, como alpinista antártico, vocês têm uma vivência muito grande de levar muita gente, né, muito comum de levar as pessoas comuns, para ambientes mais remotos, ambientes hostis. E aí, considerando a vivência de vocês, o que costuma aflorar nas pessoas quando elas são expostas a esses lugares difíceis, que exige delas? O que acontece com as pessoas? Por favor, Bareta. Aflora o que tem de melhor e o que tem de pior. Se nós saímos da nossa área de conforto, que é o nosso lar, a nossa cidade, e vamos para um lugar onde os códigos sociais são diferenciados, onde não existem portas, não existem chaves, dinheiro não serve para nada naquele momento, ninguém te pede um documento, então você está no verdadeiro código social. E se você saiu de casa com problemas difíceis de resolver, que é uma coisa muito comum na nossa realidade, e não se controlar, você se transforma numa pessoa muito difícil de conviver. E se você está feliz demais, também não é muito bom, porque a hora que você chega numa Antártica, onde aquela paisagem não cabe nos olhos, você fica rindo à toa. E a gente precisa manter um pouquinho do foco na situação, deixar o vislumbre de lado. Então, é o verdadeiro. Quando nós estamos nesses lugares, a nossa parte verdadeira aflora. Essa é uma percepção que eu tenho, principalmente da Antártica. Eu tenho um trabalho como guia na Antártica, o que é bastante difícil, porque nós somos brasileiros, então eu sou essa interface entre o mundo frio e gelado, onde nós também não podemos nos machucar, porque ninguém vai nos ajudar durante meses, e a nossa brasilidade. Mas eu costumo me colocar como um acompanhante, porque, via de regra, eu acompanho pesquisadores, cientistas de todas as universidades brasileiras que apresentaram seus projetos através do CNPq e outras autarquias, e que nós só chegamos na Antártica por causa de um programa antártico brasileiro, que é facilitado pelas Forças Armadas. Existe uma secretaria. Então, é muita gente importante, é muita cabeça pensante, é muito brasileiro realizador. Então, não me coloco como guia, apesar de ser um guia, eu me coloco como estou acompanhando vocês. E incentivo vocês ao máximo do que vocês puderem fazer, eu vou estar junto, tentando interpretar esse ambiente, esse lugar. E eu costumo ver aflorar nas pessoas o que tem de melhor e o que tem de pior. Há pouco nós vimos uma fotografia do vento, da tempestade num acampamento. Isso, para mim, me deixa muito pleno, muito confortável. E a grande dificuldade, penso eu que nas escaladas em rocha também, é o nosso humor, é o nosso comportamento, é o nosso desafio, é a nossa contribuição. É a mesma coisa no processo inverso. Apesar de ser a maior dificuldade, a solução está em nós. A criatividade está em nós. E é ali que surge o melhor. Então, chegar no cume de uma montanha é a consequência daquilo que a gente apresentou de soluções durante a nossa escalada, a nossa subida. Esse é o meu ponto de vista. Realmente, Bareta, eu concordo com tudo que você falou. É isso mesmo. E para nós que temos essa responsabilidade de acompanhar as pessoas e realmente garantir a segurança dela no limite do que a gente pode, porque a natureza é muito grande, por mais experiente qualquer montanhista, qualquer escalador seja, uma montanha é uma coisa viva, não dá para a gente garantir. Mas é muito legal você conseguir ajudar a pessoa a fazer uma coisa que ela não conseguiria sozinha e que é um sonho para ela. Como também, às vezes, é muito difícil você falar, nós vamos ter que descer porque não está legal, entendeu? E muitas vezes as pessoas colocam em cima de pessoas como o Bareta e eu, toda aquela ansiedade de fazer porque eu quero, então eu vou com o Bareta e ele vai me colocar lá em cima, entendeu? Às vezes não é bem assim. Então, essa frustração também a gente tem que lidar. Mas, em geral, é um trabalho muito bacana.
bacana, né? Você poder ser o guia espiritual dessa pessoa nessa jornada. Mas também é uma carga que para a gente é difícil, às vezes, de levar. E tem os dois lados também. Tem tanta pessoa que, às vezes, está com medo, como tem aquele que, na mesa do bar é super corajoso e fala, vou ali, chega lá e, segura, e Bareta, me leva aqui, eu estou com medo e tal. Tudo isso é difícil de gerenciar. Não dá para esconder quem a gente é, né, Sim. em situação de pressão, assim. Eu acho que essa é uma das coisas mais especiais quando a gente fala do esporte de aventura, que faz todo sentido aqui no projeto, que é a gente, no esporte de aventura, diante do risco, a gente vê, de fato, quais são as nossas capacidades, o quanto a gente pode estender isso para níveis que a gente não imaginava mesmo. E aí, um outro ponto aqui, que para mim é muito interessante na coisa do esporte de risco, é o próprio risco, né? Então, vocês viram que eles fizeram coisas, né, muito arriscadas, mas na escalada a gente procura que esse risco ele seja gerenciável de alguma forma, porque todo mundo quer voltar para casa, né? Mas o risco também faz aflorar, naturalmente, um dispositivo natural muito importante que a gente tem, que é o medo. Quando é que o medo, agora a pergunta para vocês, né? Quando é que o medo deixa de cumprir a função primordial, que é nos proteger, que é nos manter vivos, para nos travar, para nos limitar? Dá para entender a diferença entre uma coisa e outra? Pergunta para os dois também. Bom, Silvia, olha só, qualquer pessoa tem dia que acorda corajoso e tem dia que acorda medroso. Isso faz parte da gente, você tem que assumir e talvez se cercar de pessoas que possam te ajudar nessa hora. É por isso que o melhor sempre é escalar em equipe, porque você vai ter um braço amigo, vai ter alguém para te apoiar se você estiver ruim, e você vai precisar também dessas pessoas para te apoiar. Bom, enfim, é muito difícil esse tipo de pergunta, Silvio. Eu acho que, cara, Bareta, me ajuda aí. Cara, né? É muito bom te ouvir, Eliseu. Mas eu acho que a tua primeira fala disse tudo, né? A gente tem que estar cercado, porque a solução, eu estou sempre repetindo essa palavra, né? Solução e criatividade. Ela vem do grupo. E quando você está com a gente chama de mão amiga, mas com um cara que vai olhar, chega na base da montanha, ou que acorda de manhã, abre os olhos e fala, quais são meus desafios hoje? E quando a gente chega na base da montanha e olha para cima, sozinho não vai dar. Sozinho não vai dar. Sozinho é para poucos. Sozinho é para experientes. Então, quando você está com bons amigos, você vai passar o seu momento de dúvidas. E não precisa falar muito. Basta um olhar. E eu acho que a solução e a criatividade está nisso, está no grupo. Eu acho que o medo deixa de ser positivo, porque o medo ele é um instinto de autopreservação. Todos nós temos medo. Os que não têm medo já não estão mais entre nós. E o medo nos dá limites. Quando eu olho um muro e falo, puxa, o que tem do outro lado desse muro? Eu subo nesse muro ou não subo? Ele ajuda a planejar. Agora, o medo deixa de ser importante, deixa de ser um instinto de sobrevivência, deixa de ser quase um sentido quando ele passa a se tornar um pânico. E o pânico não é bom em momento nenhum, em dia nenhum. Mas enquanto eu tenho medo, eu estou planejando, cautelando, medindo minhas ações, deixando de ser juvenil, crescendo, me desenvolvendo e dividindo isso com a minha sociedade, através de conversas. Então, eu estou contando para vocês porque eu ainda estou vivo, mas eu tive muito medo. Quem não, né? Quem nunca teve? Mas, Silvia, também tem uma questão da experiência, né? Sim. Quanto mais experiente você você vai conseguir mitigar o risco, você vai conseguir se sentir mais à vontade, você vai poder entender quando a sua cabeça está te dizendo simplesmente não vai para te preservar ou... Bom, uma coisa que também, em geral, os esportes que mexem muito com o corpo e te expõem a questões de risco você não pode ter pena de si mesmo, né? Então, você vai se meter naquilo, vai ser sofrido mesmo, mas é isso que eu quero fazer, então, agora vamos, entendeu? Sem medo de sofrer. Então, tem isso também que a experiência te traz. Ninguém aprendeu a dirigir na Via Dutra, né? Você aprende ali numa rua tranquila, na estrada de terra, e depois vai para a Via Dutra.